dia a todos os participantes neste webinar aqui da Associação dos Materiais de Construção. Obrigado pela vossa presença. A apresentação do ranking das 500 melhores empresas de distribuição de materiais de construção tem o objetivo de dar a conhecer o mais detalhado possível os dados económicos e financeiros, que é um bom indicador de quem é quem neste setor. Portanto, é um bom indicador que nos ajuda a conhecer mais em profundidade o setor. Quem não conhece bem o setor onde atua terá mais dificuldade em tomar decisões, quer decisões, enfim, do dia-a-dia, quer decisões de desenvolvimento, de planeamento estratégico, por aí fora. Daí que as grandes empresas, quando vêm para o mercado, normalmente investem valores significativos, enfim, o custo que fizer falta, nunca entram no mercado, nem desenvolvem estratégias sem conhecer bem o mercado. Ora, a associação está a fazer isto porque nós somos PMEs, não temos capacidade económica ou financeira para cada um de nós pagar a voltada das somas para conhecermos o mercado. E daí o papel da associação, a utilidade que a associação tem, então, para o setor, nomeadamente para os seus associados, mas acabamos por fazer também um trabalho que transvasa um pouco, enfim, a utilidade apenas para os nossos associados, mas para todo o setor. Eu gostaria aqui de agradecer, portanto, o empenho de toda a equipa da associação neste projeto. É um projeto muito importante para nós e, obviamente, para nós, digo para nós, associação, para nós, digamos, associados e toda a comunidade envolvente à PSMC. Gostaria então de agradecer à equipa da associação, o empenho que tem tido neste projeto, à Infotrust, aqui na pessoa do Sr. Josué Pires, está aqui a assistir também. Muito obrigado pela informação e pelos dados que nos facultou, que nos forneceu. É uma ajuda preciosíssima, obviamente sem eles nada podia ser feito. Também, naturalmente, o grande obreiro, porque realmente é um trabalho árduo, podem querer trabalhar todos estes dados e o professor Manuel Nogueira personaliza essa pessoa, esse obreiro, que sem ele este projeto também não seria possível. O professor Manuel Nogueira é consultor de diversos, aproveito para apresentar, também não precisa de muitas apresentações, porque já é um lugar comum, bom lugar comum, sempre distinguido, mas é um lugar comum já connosco, que bom, uma parceria de longo prazo. Este é o terceiro ano consecutivo em que o professor Manuel Nogueira colabora neste projeto connosco. O professor Manuel Nogueira então é consultor em diversas empresas e professor e docente universitário. Portanto, aqui vai ser apresentado também, no fundo, vai ser uma síntese de um relatório maior que será depois distribuído com a revista da associação e pode ter um ou outro formato a ser adquirido em PDF também por quem mostrar interesse no relatório completo. Aproveitamos também para vos dizer que vai ser adicionado uma informação também relevante para o conhecimento do setor, que são os grupos de compras. Ora, há uma dinâmica, já não é nova, mas embora agora, por último, aqui com o efeito das centrais de compras espanholas atuarem no mercado português, começa a ser, enfim, notado um movimento de desenvolvimento das centrais de compras, que é um aspecto importante de dinâmica do setor e de sustentabilidade a longo prazo, na medida em que competimos cada vez mais com grandes grupos económicos que têm centrais de compras próprias, portanto não precisam de juntar ninguém, já têm um volume, digamos assim, bastante importante e, portanto, não tem essa necessidade. Mais uma vez, as PMEs têm que reagir a isso e está a haver aqui um movimento que eu penso que é positivo para o setor. Eu não me esqueço que, talvez aqui há uns 2 anos ou 3 anos, ou talvez mais, não sei, e está aqui o Dr. Bruno Borges da Agroassistir, nós fizemos o jantar de Natal, temos tido sempre o privilégio de o fazer em parceiros e amigos, portanto, enfim, fabricantes, e naquele ano foi na Grow, portanto aqui em Alvegaria, e num pequeno discurso que fiz, falei na coopetição, que é a cooperação entre competidores. Ora, os projetos das centrais de compras entre colegas é um projeto de cooperação entre competidores. Com quê? Com que objetivo?
com vista à sustentabilidade dessas empresas, não é? Portanto, nós sabemos que, enfim, pronto, sozinhos às vezes somos pequenos, não é? Demais para termos a certeza que temos as melhores condições, que temos condições então também de servir melhor as nossas coisas para aí fora. E nessa medida, o Dr. José de Matos, a quem também agradeço o empenho neste projeto, vai-nos fazer um breve resumo da situação das centrais de compras em Portugal para nós conhecermos melhor essa situação. Agradeço mais uma vez a vossa participação e passava a palavra ao professor Manuel Nogueira e agradecia a vossa presença. Professor Manuel Nogueira, por favor. Muito obrigado, Dr. Carlos Rosa. Antes de mais, muito bom dia e obrigado pela vossa presença. Tal como o Dr. Carlos Rosa referiu, portanto, é terceiro ano que vamos apresentar este relatório. Portanto, como o Dr. Carlos Rosa referiu, trata-se de um trabalho bastante árduo, mas um trabalho bastante gratificante para mim, porque tal como a associação, eu simpatizo bastante com este setor, muito antes até de ter esta parceria com a associação. Portanto, este nosso trabalho tem uma análise profunda das 500 maiores empresas de distribuição de materiais de construção para o ano de 2020, portanto foi o último ano em que a contabilidade está encerrada. Também contemplamos o ano de 2019 e contemplamos o ano de 2018, portanto fazemos sempre 3 anos de análise para termos uma evolução, pelo menos em 3 anos, mais do que isso seria muito fastidioso e muitos números, mesmo assim o nosso relatório final vai ter talvez para aí umas 200 páginas, ou aliás foi exemplo do ano anterior, portanto é muito fastidioso, mas também muito pormenorizado por empresa, por setor, por subsetor e pelo setor na sua totalidade. Portanto, todas as 500 empresas estão analisadas ao pormenor em cerca de 80 ou 90 indicadores. Portanto, acabamos por ter ali uma informação bastante pormenorizada. Como não era possível explicarmos aqui o relatório todo, temos um resumo das principais conclusões que se consegue chegar e dos principais indicadores, mas para termos a informação completa temos que consultar o relatório, porque, como vos referi, isto é apenas um breve resumo. Ora bem, portanto, nós temos aqui as 500 maiores empresas de distribuição de materiais de construção estão, tal como nos anos anteriores, estão divididas em vários subsetores. Isto para podermos ter uma comparação mais fidedigna, porque cada setor tem as suas especificidades. Portanto, primeiro temos as 500 maiores, depois estão divididas em subsetores. O subsetor de materiais de construção, propriamente dito, produtos sanitários e climatização, produtos metálicos, madeiras e derivados, ferragens e ferramentas, caixaria de alumínio, isolamentos de impermeabilização, tintas e vernizes, e depois temos um conjunto de outras empresas que englobamos noutros subsetores, porque a condição que isto foi feito é em cada subsetor existir pelo menos 10, 15 empresas, para podermos tirar uma conclusão mais fidedigna do setor, e nos outros subsetores temos 3, 4 empresas num setor, 4 ou 5 de outro, portanto não conseguimos, portanto decidimos não escalpelizar até ao pormenor, porque depois estávamos a falar 2 empresas de portas automáticas, 2 de outro setor, portanto seria muito fastidioso estarmos agrupar nos outros subsetores. Portanto, cada uma destas empresas ela está agrupada por analisar o volume de negócios, as contas de capitais próprios, os indicadores de estrutura e endividamento, indicadores de funcionamento e de liquidez, indicadores de rentabilidade e outros indicadores. Portanto, são analisados 26, mas multiplicado por vários anos. Isto dá bastante uma análise muito pormenorizada e que nunca foi feita. É previsto, agora também aproveito e gosto de referir isto, daquilo que eu tenho conhecimento, é a única associação no país que analisa o
os seus associados, o seu setor e os seus correspondentes subsetores com este pormenor, e isto nunca é por demais dizê-lo, porque existe uma preocupação na associação para realmente, preocupação mesmo com a situação, com o setor, não do que está para trás, mas também do que está para a frente quando apresentarmos os números das projeções, não é? Portanto, neste momento vamos falar do que está para trás. Muito bem. As 500, temos aqui, portanto, o primeiro quadro que diz respeito às 10 primeiras empresas da lista das 500. Portanto, temos aqui, portanto, em primeiro lugar a Florença Augusto Chagas, em segundo lugar o J. Soares Correia, o terceiro lugar o J. Pinto Leitão, Ramada Aços, Tomás dos Santos, Antéria Companhia, Abílio Rodrigues, Sanitop, Galbini e Faustino e Pecol. Portanto, estas são as 10 maiores empresas em nível de volume de faturação em 2020 do setor. Também gostaria de referir que nestes 500, portanto, são as empresas que mais faturaram com o seu volume de negócios em 2020, ou seja, relativamente ao ano de 2019, não quer dizer que todas estejam aqui. Muitas delas perderam a sua posição, já aqui não estão, eram em 2019 e já não o são em 2020. Enquanto outras perderam a sua posição no ranking das 500, outras subiram ao ranking das 500. Também existe uma situação que é que algumas que nós considerávamos que deviam estar aqui, isto com certeza teriam lugar a estar aqui nas 500 no ranking de 2020, acabaram por não fornecer os seus elementos porque também não estavam na base da IES, a associação solicitou, acabaram por não fornecer os seus elementos, outras felizmente o fizeram, portanto existe aqui sempre alguma variação do qual nós somos completamente alheios. Portanto, estas são as 10 primeiras do ranking de 500. Verificamos que estas 500 no ano de 2020, portanto no ano passado, faturaram 3.268 milhões de euros. Portanto, a sua faturação global, comparativamente com o ano anterior, subiu 3,17%, o que não deixa de ser interessante, embora uma subida relativamente inferior a outros anos, mas não deixa de ser uma progressão positiva. Depois, estas 500, nós temos aqui, portanto, a nossa projeção. Isto são quadros que estão no estudo completo. Vamos apenas falar de 4 quadros por setor e na geral, porque seria muito fastidioso estarmos aqui a verificar isto. Portanto, é apenas um resumo do que está no estudo, e o estudo tem, portanto, explica pormenorizadamente a situação, além no fim de ter, por exemplo, do ano passado, um glossário bastante extenso para ajudar a perceber o que quer dizer exatamente cada indicador e cada rácio, e como é que ele pode evoluir, se é positivo, se é negativo, porque há uns determinados resultados que, subindo, é positivo, outros, por incrível que pareça, mas é mesmo assim, reduzindo o seu valor, é positivo para a empresa. Portanto, em termos médios, poderemos referir, como vocês podemos aqui ver, em termos de resultados líquidos, a média das 500 empresas está claramente numa progressão positiva, fruto deste acréscimo, dos capitais próprios, que estão claramente positivos, fruto deste acréscimo dos resultados operacionais e, consequentemente, dos resultados líquidos. Temos aqui a média dos resultados líquidos destas 500 empresas, portanto, estamos a falar em termos médios, isso aqui é o que interessa aqui, vê-se aqui claramente que subiu cerca de 75 mil euros em termos médios, o que não deixa de ser bastante positivo, de ano para ano. Já verificamos que de 2018 para 2019 também houve aqui uma progressão positiva, mas não tanta. O ano 2020, a média das 500 empresas subiu claramente, o que faz também que os capitais próprios estejam em progressão. Em termos de autonomia financeira, temos também aqui uma clara progressão, uma progressão de cerca de 1,5 ponto percentual e consequente endividamento. Ora bem, a autonomia financeira, estamos a falar dos capitais próprios sobre os ativos, acaba por ser positiva esta progressão, quer dizer que os ativos vão ser pagos
por capitais próprios e não por endividamento, o que acaba por reforçar a posição. Aliás, é um rácio dos mais importantes que existe até para qualquer projeto. É logo o primeiro visto a autonomia financeira que vai criar, a autonomia financeira que tem. Portanto, o setor está em solidificação, estas 500, não é? Pelo menos estas 500, pelo reforço da autonomia financeira e pelo decréscimo do endividamento. Em termos de estrutura do endividamento, verificamos que a estrutura do endividamento está a reduzir. Isto também é positivo, esta redução é positiva, porque a estrutura do endividamento, estamos a falar do passivo corrente a dividir pelo total do ativo, ou seja, o passivo corrente em relação ao total do ativo está a diminuir, ou seja, as responsabilidades a curto prazo são inferiores em relação com o passivo, com o total do passivo. Isto, mais uma vez, claro, tudo em termos médios. Existem empresas das 500 que têm este indicador, como tudo, não é? Com a média, têm indicador ainda mais favorável e outras não têm um indicador tão favorável, mas para isso é preciso consultar a lista completa e as tabelas, porque está as 500 exatamente em todos os indicadores. Em termos de solvabilidade, em que nós temos os capitais próprios sobre o passivo, a solvabilidade está em clara progressão, principalmente aqui neste último ano, em 2020, ou seja, cada vez mais as empresas estão mais solúveis, ou seja, é o contrário da insolvência, ou seja, fogem claramente da insolvência como, desculpa a expressão, o diabo foge da cruz, porque estas empresas 500 estão muito bem posicionadas em termos de solvabilidade. A rotação do ativo está um indicador económico, nitidamente um indicador económico, isto é a capacidade dos ativos em gerarem volume de negócios, ou seja, está em decréscimo, o que é um pouco em termos, desculpa, estava aqui agora na liquidez. Então, a rotação do ativo está mais ou menos, cresceu aqui ligeiramente, ou seja, é a capacidade dos ativos em gerarem volume de negócios. Subiu aqui, ou seja, por cada euro de ativos, estas empresas geram 1,20 €, ou até melhor, por cada 100 euros de ativos, estas empresas geram 120 euros, em média, de volume de negócios, o que é positivo. Em termos de liquidez geral, temos aqui um rácio de liquidez geral 2,13, desceu aqui ligeiramente, mas também não é assim uma descida muito significativa, porque continuamos em mais do dobro. Isto, ou seja, estamos a falar dos ativos correntes que pagam os passivos correntes, ou seja, aquilo que é exigível a curto prazo, mais do dobro. Portanto, ou seja, por cada 100 euros de passivos de curto prazo, em média, estas empresas dispõem de 213 euros de passivo, ou seja, é claramente uma situação, não se prevê problemas de tesouraria de curto prazo para a média destas empresas. Depois temos aqui o primeiro subsetor, é o subsetor dos materiais de construção propriamente ditos. Temos aqui, portanto, as 10 primeiras classificadas. Houve umas que subiram de lugar, outras de desceram de lugar, o que é perfeitamente lógico. Verificamos que estas 10 empresas, verificamos que estas empresas todas, eu penso que estamos a falar de 200 e tal, das 500, 200 e tal pertencem a este subsetor, portanto é o subsetor mais significativo do nosso estudo, faturam, o seu volume de negócios é 1.135 milhões de euros e temos uma subida de 6,61% relativamente ao ano de 2019. Portanto, temos aqui empresas que cresceram claramente, por exemplo, como os armazéns reis, que cresceram 24% do seu volume de negócios, como a Reconco, que cresceu 19%, tirando aqui outras que desceram ligeiramente, mas o volume global tem uma subida das 200 e qualquer coisa, 6,61%. Relativamente também aos mesmos indicadores que vimos para as totais, verificamos aqui, portanto, que os resultados líquidos estão em clara progressão, por consequência dos resultados operacionais. Temos aqui ganhos bastante significativos, em termos médios de 46 mil euros em termos de resultados líquidos, o que faz com que os capitais próprios estejam claramente a ser fortalecidos.
fruto dos indicadores positivos que o setor e dos números positivos que este subsetor apresenta, temos aqui a autonomia financeira em reforço, em claro reforço, cerca de meio ponto, o que é muito significativo, pode meio ponto parecer pouco, mas não, mas é muito significativo, estamos a falar de volumes de negócios elevados, por consequência o endividamento está a descer. Sempre que a autonomia financeira sobe, o endividamento desce, porque estes dois valores se dá dá 100%, não é? É assim mesmo, um sobe, o outro desce, um desce, o outro sobe, porque estes dois dão 100%, porque estão divididos pelo mesmo denominador, neste caso são divididos pelos ativos, não é? Ou os capitais próprios, ou os passivos. Em termos de solvabilidade, também temos aqui um reforço, temos um reforço de solvabilidade do subsetor, e a estrutura de endividamento está a reduzir, o que quer dizer que existe um menor esforço de curto prazo relativamente ao passivo, ao passivo total. A rotação do ativo tem permanecido mais ou menos constante ao longo dos anos, um 24, um 27, um 25, ou seja, a capacidade de gerar volume de negócios com os ativos, por tal indicador económico, permanece constante, o que revela uma estabilidade no setor. A liquidez geral tem saído aqui claramente reforçada, ou seja, cada vez este subsetor tem ativos de curto prazo para responder aos passivos de curto prazo de uma forma cada vez mais sólida. O segundo subsetor, estamos a falar dos produtos sanitários e climatização. Temos aqui as 10 primeiras empresas deste subsetor, em que destaca-se aqui claramente crescimentos na ordem dos 15%, 16%, 10% para estas empresas, sendo a Sanitop a líder do subsetor, tal como já foi nos anos transatos. A totalidade deste subsetor, que está incluída nas 500, de facto, tem um volume de negócios agora aqui está tapado, de 432 milhões de euros, o que representou um crescimento de 4,47% relativamente ao ano de 2019. Também temos aqui um claro reforço, mais do que bem superior à média, na estrutura dos resultados líquidos, resultados operacionais e que, por consequência dos capitais próprios deste subsetor. Isso também reflete-se aqui no grande salto que temos aqui na autonomia financeira, cerca de 3,5 pontos percentuais, e a consequente redução do endividamento em termos médios. A estrutura do endividamento também teve aqui uma redução bastante significativa, ou seja, cada vez os passivos correntes representam um menor encargo relativamente aos passivos totais, o que é salutar, ou seja, não existe um compromisso tão a curto prazo, tão evidente a curto prazo em termos de valores do que para os compromissos totais. E a solvabilidade teve aqui um salto bastante significativo de 17 pontos percentuais pelo reforço que nós temos aqui, pelo reforço evidente que nós temos aqui dos capitais próprios. Aqui a solvabilidade teve um salto bastante significativo. Em termos de rotação do ativo, temos aqui uma certa estabilidade de rotação do ativo, que é o tal rácio económico, e a liquidez geral teve aqui um reforço brutal para 2,39, ou seja, quase 240 euros de ativos correntes para pagar os passivos correntes, ou seja, estamos a falar de quase de 2,4 vezes, não é? O que é bastante significativo. Mais um subsetor dos produtos metálicos. Este subsetor teve aqui uma queda de volume de negócio total de cerca de 2,2%, para 709 milhões de euros, fruto do preço. Ainda há bocado estava aqui a comentar com o doutor Júlio Mato, foi por causa do preço do aço, que teve aqui uma quebra durante o ano, mas mesmo assim houve aqui empresas que conseguiram subir o seu volume de negócio. Eu recordo que no ano passado houve aqui uma troca de posições entre Soares Correia, Florença, Augusto Chagas, fruto provavelmente exatamente dessa
dessa diminuição desses preços e que era o primeiro lugar e agora passou para o segundo, portanto houve aqui uma troca de posições. Mas mesmo assim houve aqui empresas que conseguiram faturar, o seu volume de negócio foi superior apesar dessa contrariedade. Outras, é evidente que não conseguiram, mas mesmo assim estamos perante uma perda residual em termos do global, não é? Para 709 milhões de euros, mas isso não impediu claramente que, apesar disso, estas empresas tivessem uma performance bastante notável, apesar do volume de negócios ter sido reduzido ligeiramente, estas empresas tiveram uma performance notável neste ano. Se não vejamos, em termos médios, é óbvio, os resultados líquidos passaram de cerca de 400 mil euros por empresa para 639 mil euros por empresa. Tivemos aqui uma performance notável, estas empresas conseguiram trabalhar o ano de uma forma bastante notável e de assinalar esse facto. Isto, claro que, em média, os capitais próprios fortaleceram-se e temos aqui uma autonomia financeira ligeiramente parecida e um endividamento também ligeiramente parecido, embora também em ligeiro decréscimo. A solvabilidade portanto, aumentou também e a estrutura de endividamento teve podemos assinar uma constância, porque este valor é praticamente muito semelhante ao ano do ano anterior. A rotação do ativo diminuiu ligeiramente, isto também acaba por não ser muito significativo, porque temos a justificação porque é que aconteceu porque o volume de negócios reduziu-se em termos médios e estamos a falar de empresas que têm que ter ativos bastante elevados para exercer a sua atividade, o que faz com que a rotação, em termos lógicos, diminua. A liquidez geral permaneceu mais ou menos constante, o que também é positivo, fruto também da diminuição do volume de negócio. As empresas conseguiram ter uma liquidez geral semelhante. Mais um subsetor, madeiras e derivados. Este subsetor diminuiu a sua faturação 4,54%, ou seja, o seu volume de negócios, para encerrar com 384 milhões, fruto de algumas perdas no subsetor, mas mesmo assim acaba por não ser muito significativo. Ainda temos um subsetor bastante importante, e são estas as 10 primeiras. Em termos de resultados líquidos, temos aqui uma ligeira quebra, o que também não é de estranhar, perdeu-se 4% do volume de negócios, mas mesmo assim estamos, em termos médios, num resultado líquidos bastante interessantes, não é? Resultados operacionais também, e fortalecimento dos capitais próprios, consequente fortalecimento dos capitais próprios. Em termos de autonomia financeira, ela foi fortalecida e, por consequência, a redução do endividamento deste subsetor. A solvabilidade saiu bastante reforçada, cerca de 7 pontos percentuais, e a estrutura do endividamento também apresentou aqui um decréscimo, o que acaba por ser positivo, porque não existe um esforço a curto prazo ou seja, o esforço a curto prazo está em redução para pagar os passivos. Temos aqui uma liquidez geral bastante significativa, um aumento de 22 pontos, 24 pontos, e uma redução da rotação do ativo de um 25 para um 14. Isto também entende-se claramente pela redução do volume de negócios médios do setor. Ferragens e ferramentas, temos um aumento de 8,62% para 299 milhões. Mais uma vez, como no ano passado, temos a PECOL em primeiro lugar, e depois temos aqui mais 9 empresas que temos aqui empresas com crescimentos na ordem dos 16%, esta 86%, temos aqui crescimentos muito, muito significativos neste subsetor.
Resultados líquidos claramente em progressão, temos aqui cerca de 80 e qualquer coisa mil euros em média, fruto também dos resultados operacionais, reforços de capitais próprios por consequência, autonomia financeira em reforço, 3 pontos percentuais, e por consequência a diminuição do endividamento. Também resultados positivos. A solvabilidade em claro reforço, temos aqui um claro de 158 para 177, a estrutura de endividamento também em termos médios em decréscimo. A liquidez geral também com um claro reforço e a rotação do ativo a revelar um reforço, mas uma relativa estabilidade. A caixilharias de alumínio temos também um aumento residual, 0,29%, o que fez com que este subsetor nas 500 representasse 58 milhões de euros. Temos aqui empresas, a Alumace, que perdeu faturação, volume de negócios, e estas 3 primeiras, mas também temos aqui outro, é mais perfil, e Cialnor, com reforços significativos do volume de negócios. Isto fez com que, em termos médios, houvesse uma estabilidade. Apesar disso, temos aqui, claro, reforço dos resultados líquidos, em termos médios, dos resultados operacionais e, claramente, dos capitais próprios. Estabilidade no indicador de autonomia financeira e, por consequência, estabilidade no indicador de endividamento, principalmente neste último ano, em 2020. Claro que aqui temos reforço de 2018 mais 2019, mas para 2020, que é o que nos interessa, mais concretamente neste caso, temos aqui estabilidade relativamente a 2019, portanto, tenho praticamente feito sempre comentários de 2019 para 2020. Em termos de estrutura do endividamento, temos aqui também uma evolução positiva, ela está em decréscimo, e temos aqui a solvabilidade, cerca de 1 ponto percentual de reforço. A rotação do ativo, houve aqui uma ligeira perda em termos médios e um reforço interessante em termos de liquidez geral, ou seja, o reforço de não se prevê problemas de tesouraria na média destas empresas no ano 2021, não é? Portanto, temos reforço sempre para, ou seja, muito do que aconteceu em 2020 vai se refletir neste ano presente. Isolamentos e impermeabilização temos aqui 4,57%, com o reforço das líderes do subsetor. Temos aqui esta empresa FMIR, fornecimento de materiais de isolamento, com um claro reforço, e 2RF também com 25%. Não é? Claro que ser 25% deste volume de negócio é diferente, não é? Do que ser 25% em 100 milhões. Não é? Portanto, estas empresas faturaram 4,57%, representando 67 milhões, portanto 4,57% de crescimento. Resultados líquidos também em reforço, resultados operacionais, capitais próprios claramente em crescimento, um ligeiro decrescimento no endividamento, que é positivo. Autonomia financeira quase a tocar o endividamento, estamos quase numa situação de 50-50, ou seja, estamos em reforço da autonomia financeira deste subsetor. A solvabilidade em aumento considerável, a estrutura de endividamento em decréscimo, liquidez geral em reforço, a rotação do ativo relativamente constante. Tintas e vernizes, o penúltimo subsetor, teve aqui um crescimento de 16%, 16,83%, isto das empresas de distribuição de materiais de construção. Portanto, talvez 2020, isto vai passar um pouco sobre isto, como é que este cresceu bastante, mas houve pessoas que, não é? Estamos a falar do primeiro confinamento, 2020, estamos a falar do primeiro confinamento, as pessoas ficaram em casa, se calhar resolveram pintar as casas, não? Penso que será alguma coisa assim de género, e este subsetor teve um crescimento bastante interessante, em que representou 72 milhões no total, não é? Temos aqui crescimentos claros e inequívocos em praticamente todas estas 10 primeiras empresas, não é? Se calhar mesmo por isso, não é? Isto foi a altura do primeiro confinamento. Este subsetor
Temos aqui de tintas e vernizes, temos aqui reforços dos capitais líquidos, dos consequentes resultados operacionais e dos capitais próprios. Reforço total da autonomia financeira, este é o subsetor de uma autonomia financeira mais expressiva e mais positiva, para 64%, isto é excelente, um rácio de autonomia financeira, por consequência, o endividamento em decréscimo. Estrutura de endividamento também aqui em ligeiro decréscimo, o que é positivo, a solvabilidade em reforço, fruto da boa performance deste subsetor. Líquida geral, em claro, estamos a falar de quase 320 euros por cada 100 euros, de liquidez geral relativamente aos passivos correntes, os ativos correntes, relativamente aos passivos, portanto, o que é um número excepcional, e a rotação do ativo permanece a eficiência da utilização dos ativos para gerar volume de negócio, portanto, está aqui em ligeiro crescimento, mas podemos considerar uma estabilidade, não é? Ou seja, os ativos todos os anos estão a gerar um volume de negócios interessante. Por último, temos aqui o tal subsetor de materiais diversos. Isto aqui, nós temos aqui empresas que se dedicam, portanto, a comércio de móveis de cozinha, rochas ornamentais, material elétrico, eletrodomésticos, stores, revestimentos, vidros. Temos aqui cerca de 20 e tal empresas que são de uma panóplia de subsetores que têm que ser analisados desta forma, porque cada uma delas, cada subsetor destes, tem 2, 3, 4, 5 empresas. Portanto, este subtotal, este subgrupo representou 7,29% do aumento para 108 milhões. Temos aqui empresas com crescimentos bastante interessantes. O reforço dos capitais próprios, fruto do reforço dos resultados líquidos e, claro, dos resultados operacionais. Nós temos aqui também a autonomia financeira em crescimento e, por consequentemente, o endividamento. Temos a estrutura do endividamento em clara queda e a solvabilidade em crescimento, o que é bastante positivo para este subsetor, e afastando a média de incumprimentos, afastando os incumprimentos em termos médios. Temos aqui a rotação do ativo relativamente constante e a liquidez geral em termos de reforço, claramente. Ora bem, e isto aqui termina aqui a nossa apresentação. Nesta primeira fase, vamos depois deixar uma fase para as vossas perguntas. Eu queria, terminando a minha apresentação, sem deixar de dizer o seguinte: isto trata-se apenas de uma pequena apresentação, ou seja, convido os participantes a verem quando ela estiver disponível. É evidente que já a Associação está neste momento a fazer o tratamento informático de todo o relatório. Convido a consultarem o relatório, porque o relatório não tem só estes números, tem números também muito interessantes e que permitem conclusões muito importantes sobre estas empresas, sobre subsetores e sobre o setor de uma forma geral, como prazos médios de pagamentos, prazos médios de recebimentos, rotatividades, rendibilidades, que nós não falámos aqui, rendibilidades de uma série de fatores bastante importantes. Como viram, mesmo assim demorámos aqui um bocado de tempo a explicar apenas 4 ou 5 indicadores, e eles são imensos. Portanto, eu convido para quem tiver interesse em consultar a situação do setor, das empresas e do subsetor, a verificar o relatório completo, porque aí tem informação muito pormenorizada, detalhada e explicada, indicador a indicador, e conseguem perfeitamente tirar o raio-x das 500, mas não deixo de salientar que estas 500, em termos médios, também recomendam-se, e isto tenha reforçado de ano para ano a sua implantação e a sua importância, e em termos médios estas 500 estão muito bem, não é? Então, recomendam-se.
E muito obrigado, e se realmente fui fastidioso, mas tentei resumir e tentei, porque vocês não perdessem menos tempo possível, não é? A me ouvir, e estou à vossa disposição para considerações que entendam e perguntas que entendam pertinentes. Muito obrigado pela atenção. Muito obrigado, professor Manuel Nogueira, excelente apresentação, boas notícias também, e como disse, portanto, obviamente vai ser possível então ter informações também muito importantes e para conhecer ainda mais profundamente o setor onde nós estamos envolvidos. Eu passaria agora a palavra ao Dr. José de Matos, e acho que era melhor agora apresentar a pequena apresentação, que é uma pequena apresentação sobre as centrais de compras, e depois no final, depois estaríamos abertos a colocar questões por escrito, ou enfim, no bate-papo, e serão respondidas por quem a quem elas forem dirigidas. Então, passava a palavra ao Dr. José Matos, que nos vai então fazer aqui uma apresentação sobre as centrais de compras. Dr. Matos, olá, bom dia a todos, ainda é bom dia. Bom dia. Estava aqui escondido, mas estava presente. Eu aproveito a oportunidade para fazer também um agradecimento especial aos patrocinadores deste ano. A Agrão, que é repetente, e este patrocínio é muito importante porque com isso nós vamos conseguir distribuir a todos o relatório, desta vez sem custos acrescidos, e portanto é um patrocínio importantíssimo. Agradecer a todos os outros patrocinadores, obviamente à Sanitana, à Danosa, à Simpor e também à Infotrust, que para além de nos fornecer os dados, também nos apoiou neste projeto. Nós já ouvimos hoje o Dr. Josué Pires manifestar o seu interesse, agrado e a cooperação que tem com a associação, e eu agradeço também esta colaboração, que é muito importante. Nós sem estes dados não fazíamos este trabalho, e portanto a Infotrust tem sido inexcedível neste trabalho, que não é tão fácil como às vezes parece, recolher os dados necessários, até porque as empresas às vezes não entregam em tempo a IES, e às vezes com erros também, e portanto há aqui um esforço em que a Infotrust tem-nos ajudado imenso a coligir esta informação. E eu passava então de imediato a trazer aquilo que é inovação no que nós vamos disponibilizar, e dar só um cheirinho. Dizer que a ideia é do nosso presidente, a ideia de avançar com esta informação é do Dr. Carlos Rosa, lembrando de facto o papel e que nós temos que trabalhar melhor daquilo que é o associativismo empresarial, não no sentido da representação associativa, mas no sentido dos negócios, que é importante. Já tem alguma tradição em Portugal, depois houve uma altura em que recuou, mas hoje em dia é uma realidade importante e que nós temos que divulgar, acompanhar, porque ela é importante para as nossas empresas, e também informar, perceber como é que o mercado se vai estruturando. Portanto, muitas empresas estão associadas em grupos centrais de compras, umas são estritamente nacionais, outras nasceram em Espanha e são sobretudo ibéricas, e também há europeias. Isto é uma realidade em que as empresas do setor participam e que nós temos. Eu vou trazer apenas aqui, isto não está ainda completo, e trazer apenas alguma indicação das centrais, grupos de compras, de que nós já conseguimos obter informação. Obviamente nós vamos também divulgar qual é o volume de negócios agregado dessas centrais, ou dos membros das centrais, cada uma das centrais de compras em Portugal, e portanto eu apresentaria apenas isto. Nós sabemos que há mais, mas que não conseguimos ainda dados, pode ser que os presentes nos possam também ainda ajudar a tempo desta primeira publicação, mas é algo que nós vamos manter em atualização, e que provavelmente é mais fácil de atualizar, porque à medida que forem juntados, forem anexados dados relativamente à existência das centrais, a outra parte relativamente aos volumes de negócios é fácil, embora a gente queira trabalhar no futuro também outros indicadores. Mas vamos o que é que já temos.
Temos esta central, isto está aqui por ordem alfabética, Banco Central de Compras S.L., com sede em Barcelona, e em que associados em Portugal temos uma empresa que é Azulejos de Elevado Limitada, e portanto, neste caso, única associada em Portugal, provavelmente é uma empresa que também é uma empresa, se calhar, ligada a uma empresa espanhola, e portanto está aqui. Depois temos uma outra com sede em Alcantarilha, Múrcia, a Vivendi, que tem muitos associados em Portugal, como podem ver. Está muito disseminada, sobretudo em empresas do ramo generalista de materiais de construção. Está aqui a listagem longa, como vêem, isto é só para fazer, isto é uma primeira apresentação, isto é só para abrir o apetite em alguns minutos, depois nós vamos tratar esta informação um bocadinho melhor no relatório que vai ser disponibilizado. Temos a Big Mat, que tem também um número grande de associados, talvez seja a segunda em número de associados em Portugal, com sede em Madrid. Temos o grupo Avalco, com sede em Valência, que tem só um associado em Portugal, a Sunny Power, portanto pode ser mencionado que é só um. Temos a Casa e Banho, que tem 29 associados em Portugal, tem sede também em Barcelona. Temos o Grupo Gama, que também está aqui presente neste webinar, com sede em Barcelona, que tem identificados 2 associados, Pinhal Grés, Antônio José e Filhos. Temos a Grudilec, que tem 7 associados em Portugal, mas que nós só temos estes identificados neste momento. Distribuição de material elétrico. O material elétrico também faz parte do nosso setor, apesar de ter uma associação especializada de grossistas e importadores, material elétrico, fotográfico e eletrónico, mas faz parte do nosso setor. Também existe uma associação especializada para os aços, estudos e metais, como sabem, com quem temos a melhor relação e parceria, e com muitos associados comuns, inclusive nos órgãos sociais. Temos a Secofersa, que está aqui de baixo, mas julgo que são 38 associados em Portugal, que é sobretudo na área das ferragens, a maior incidência, ferragens e ferramentas, com sede em Madrid. Temos nacional a Unimat, com 7 associados, não é? Porque esta é mesmo nacional. Álvaro Coelho e Pinto, Casa Alves, Dalmato, Macovex, Marante, Metaloferência e Monteiro. Temos o WBG Grupo, que tem 4 associados, Estritamente Portuguesa, António Maria Veloso, Armazéns Reis, José de Oliveira Nogueira e Cisal. E temos também presente a VGH, que é europeia, com sede na Alemanha, que tem mais ou menos um associado em cada país e que em Portugal é membro a Saniton. Portanto, esta é uma realidade já identificada. Nós sabemos que haverá mais uma ou outra central de compras, pelo menos, ou grupo de compras. Estamos a tentar recolher mais dados e que tenham também selo oficial dos respectivos grupos, e vamos continuar a trabalhar esta informação. Portanto, a ideia aqui é apresentarmos também o volume de negócios que estas centrais têm em Portugal, o volume de negócios que tem a central em geral, e alguma informação que também será neste relatório sobre o âmbito e a forma de trabalho de cada um destes grupos central de compras, e portanto iremos disponibilizar esta informação. É um adicional, como é a primeira vez que o vamos fazer, como disse, provavelmente não tem esta profundidade do ranking, mas é algo que pretendemos melhorar e que provavelmente pode ser atualizado até mais vezes do que o ranking, que é acesso ao anual, e este poderemos agora atualizá-lo mais vezes. Fazer um bocadinho como fazemos com as previsões, não é? Com as previsões de evolução do setor, do volume de negócios da construção e dos materiais de construção, que o professor Manuel Nogueira também
também elabora, com base num modelo que foi desenvolvido para nós e que no próximo mês teremos novidades, teremos atualizações sobre isso. Muito obrigado, obviamente estamos agora ao vosso dispor para as questões, julgo que já no bate-papo já temos aqui alguma coisa, vamos ver. É isso, obrigado. Dr. José de Matos. Muito bem. Há aqui uma retificação, era que a Grudilex tem apenas 3, estavam lá 7, mas serão mesmo apenas 3. Okay. Não estamos a ouvir. Bom, eu se calhar aproveitava para lançar aqui um desafio ao Dr. José de Matos, e antes de mais cumprimentar a associação, as pessoas do Dr. Carlos Rosa, o Dr. José de Matos, e felicitar também aqui pelo trabalho feito pelo professor Manuel Nogueira, que de facto é um levantamento excelente e acho que útil para toda a gente que opera no setor. Relativamente a esta questão dos grupos de compras e, no fundo, esta forma de associativismo que estamos a ver agora, de alguma forma, disputar, já houve no passado alguns projetos, que entretanto, se calhar, alguns desapareceram, mas temos vindo a observar que há digamos, pelo menos alguma vontade de alguns elementos em recuperar, digamos, esta forma de fazer negócio. Aquilo que nós também vamos observando é que há várias formas destes grupos de compras acabarem por concretizar a sua atividade. E da parte das marcas, e portanto é esse o barrete que eu tenho na cabeça, como é evidente, por parte das marcas nós procuramos otimização, procuramos uma de duas coisas ou as duas numa situação ideal. Por um lado, nós procuramos que essa forma de associativismo ou esses grupos tragam a otimização aos processos de compra e aos processos de negociação. Por outro lado, procuramos também que esses mesmos grupos facilitem e promovam o desenvolvimento do negócio. E como digo, idealmente otimizarmos estes dois vetores, pelo menos que um deles consiga trazer de facto alguma melhoria. E no fundo este meu comentário vinha no sentido de, enfim, chamar a atenção para o levantamento que a associação então continuará a fazer e tentar perceber e dar alguma transparência dentro de cada um desses grupos, de facto a atividade que esses grupos e a mais-valia que esses grupos podem aportar na sua essência, não é? Portanto, que não sejam apenas, enfim, grupos de clientes que se juntem para negociar rapel com os fornecedores e a coisa fica por aí, que não seja só isso, mas que efetivamente consigam aportar mais-valias nestes dois vetores que eu acabei de explicar, mas de que forma é que isso depois também pode ficar transparente no trabalho que a associação vier a fazer. E era isto. Eu percebo, no fundo é procurar na caracterização dos grupos e no seu funcionamento, dos seus objetivos, não é? Na forma como tem, tentar tornar claro exatamente qual é a atividade, qual é o escopo da atividade do grupo de compras, mas essas coisas acabam por ser sempre essenciais. No final, o que o Dr. Bruno Borges acabou de dizer foi que a ideia dos grupos de compras, que é como a associação também os vê, como um interesse para os seus associados, é que acrescentem valor. Isto é, só se pode apropriar valor dentro do canal de distribuição, quer ao nível do fabricante, quer ao nível do distribuidor, ou podemos admitir também junto do próprio cliente, se conseguir com este tipo de processos, quer no processo, na otimização do processo de compra, quer no processo de distribuição, acrescentar valor, não é? Acrescentando valor propriamente dito nas funções feitas ou na redução de custos.
E é aí que está sempre o ganho. Se ele não existir efetivamente, nós sabemos que qualquer vantagem negocial numa altura, numa simples dimensão de compra, acaba por se perder no tempo da operação, da repetição dessa operação e na concorrência com outras soluções e com outras propostas de valor, e isso leva ao fim rapidamente, ou mais ou menos rapidamente, ao fim do grupo de compras. Isso aconteceu no passado, julgo que o Dr. Bruno Borges está sobretudo para isso. Houve aí algumas coisas que não evoluíram tão bem, nós sabemos todos, não é? Não evoluíram tão bem, provavelmente até como eram os objetivos e os desejos dos promotores desses grupos de compras, e a certa altura, quando não se consegue de facto ou acrescentar valor ou reduzir custos, no fundo disponibilizar valor efetivo nisto, obviamente que se extingue. Claramente. E já agora, doutor, só para terminar, digo isto naturalmente sempre dentro de uma perspectiva win-win para ambos os lados, não é? Portanto, não estou a dizer isto apenas na perspectiva de marca ou de fornecedor, não é? Mas digo isto efetivamente com ganhos para todos, não é? É exatamente nessa perspectiva que eu faço este comentário. Agora, acrescentava também que o objetivo deste trabalho que estamos a fazer, obviamente, não é mostrar o lado bom dos grupos de compras. Atenção, quer dizer, eu acho que os grupos de compras são, enfim, instrumentos positivos, não só pelo lado financeiro. Aliás, o lado financeiro, se for esse único lado, tem perna curta, como se costuma dizer, tem que ser algo mais abrangente, uma parceria mais completa, digamos assim, mas o objetivo desta apresentação não é promover nada o grupo de compras, apenas é conhecer o setor e dar a conhecer, tal qual como o ranking das 500 maiores tem como objetivo dar a conhecer o nosso setor, compreender melhor a estrutura do nosso setor, quem é quem, onde, que volumes, que especialização, mais generalista, menos generalista, onde é que cresce, onde é que não cresce. Aqui é igual, portanto, é exatamente trazer transparência ao nosso setor. Ou seja, que cada uma das PMEs que o compõem conheçam bem onde é que estão a atuar. Este é o grande ponto desta apresentação. Não é nenhuma promoção, isso pode ser até confundido, não é? No objetivo, claro que há aspectos positivos, se não houvesse, não havia motivo, não havia motivação para ir por aí. Mas queria deixar então, da minha parte, pelo menos claro, isto tem um objetivo claro, transparência no setor, papel fundamental da Associação Portuguesa de Comerciantes de Materiais de Construção. Obrigado, Eric. Muito bem, muito obrigado. E mais questões? E obrigado, Bruno Borges, pela questão. Atenção, obrigadíssimo. Ora é essa. Mais questões dos dois temas, não é? Também do ranking, há uma dúvida, por exemplo, é muito surpreendente já agora que o ano passado, portanto, temos que pensar que 2020 não é este ano, é o ano passado, claro que a gente sabe isso, não é? Mas, portanto, os materiais de construção foi uma atividade que se manteve em funcionamento e até houve aí algum desenvolvimento, não é? No caso das tintas e noutros assuntos, as pessoas dedicaram algum tempo à reabilitação e à bricolagem, digamos assim, mas também vimos que aqueles setores mais pesados, a madeira e o ferro, tiveram dificuldades, não é? Portanto, é uma coisa interessante perceber que, não sei como é que vai, enfim, vamos ver para o ano, se Deus quiser, o resultado da atividade deste ano, 2021, mas a construção não parou, as obras continuaram, ao contrário de outros países. Portugal manteve tudo, mas a utilização das madeiras e do ferro, portanto, houve uma diminuição, não é? Uma coisa também surpreendente, diria assim, não é? Este ano depois será um cenário talvez um bocadinho diferente já, não sabemos, pelo menos para a evolução dos preços há de haver aumento de volume de negócios, houve aumento de preços, na madeira foi quase para o dobro e no ferro também, mas é surpreendente, eu próprio não fazia esta previsão de que teria acontecido isso o ano passado.
As madeiras, eu digo, para mim também foi surpreendente. Nós sabemos que houve problemas com o setor das madeiras, com muita falta de matéria-prima, houve problemas, mas de facto não tinha ideia, foi um setor perturbado durante a pandemia, mas não tinha ideia de que de facto tivesse havido uma redução do volume de negócios. O ferro, sabíamos que o ferro tinha baixado 20% ou mais de preço, só se voltou a subir no final de 2020, não é? E agora é a estrela das subidas de preços deste ano, com aumentos de 40%, 60%, e portanto é natural que o volume de negócios das empresas dispare em 2021 com esta subida do preço do ferro. Mas o ferro tem sempre este problema das cotações, é um bocado como o petróleo, não é? Tem sempre este problema das cotações. O caso das tintas, nós tínhamos todos ideias de que o setor das tintas tinha tido um crescimento muito grande o ano passado. Eu lembro-me até quando, salvo erro, no início já deste ano ou no final do ano passado, nós apresentámos as nossas previsões e evoluções do consumo de materiais dentro dos setores. Eu lembro-me que houve uma intervenção de alguém do setor das tintas que disse: eu não acredito, porque a ideia que nós temos é que em 2020 o nosso setor cresceu muito mais, portanto mas nós estávamos a analisar em geral o setor da construção e o comércio de materiais de construção, nós estávamos a apreciar o setor das tintas na altura, não é? Em termos de evolução de vendas. E portanto houve essa surpresa dizendo nós crescemos para aí quase 20% e estão-nos a dizer que o setor só cresceu, já não me lembro o ano passado, em geral, preços constantes, foi da ordem dos 4%, coisa parecida. O ano passado, estamos a falar de 2020, não é? Em termos gerais, da ordem dos 4%. Aliás, e vemos pela evolução do volume de negócios do conjunto das empresas, das 500 maiores, que é exatamente dentro disso que estamos. Não é? Dentro desses valores que estamos muito, muito próximos daquilo que era a evolução do setor da construção. Mas claro, as tintas destacaram-se por um crescimento muito grande e está agora apurado. E está agora apurado como é no volume de negócios das empresas. Mas foi diga, não totalmente surpreendente, mas havia sempre aquela dúvida: será que a sensibilidade que as empresas às vezes têm dos negócios correspondem aos números? Neste caso corresponderam. Muito bem. Não sei se há mais algum comentário, alguma questão de alguém que... Não podemos esquecer que 2020 foi o ano forte da pandemia, não é? E que houve sempre alguns contratempos, não é? Houve, apesar da construção não parar, houve alturas em que abrandou, houve de facto obras que foram suspensas, houve de facto problemas, não é? Também houve problemas, claro. Muito bem, se não houver assim mais nenhuma questão, Dr. José Matos, não sei se quer acrescentar mais alguma coisa aqui em relação, também mais uma vez o agradecimento aos patrocinadores, à Grow, à Simpor, à Sanitana e à Infotrust, por este apoio, sem dúvida fundamental, porque tem custos, tudo isto tem custos, como é óbvio. Agradecer também então mais uma vez a vossa presença. Estamos mais ou menos dentro da hora prevista para a apresentação e para este webinar. Agradecer a vossa presença, pois esperar que tenha sido útil este webinar e convidar-vos, como também já sugeriu o professor Manuel Nogueira, a consultar em detalhe, porque vai ter realmente muita informação que julgo que será do vosso interesse e do interesse de todo o setor. Agradecer também ao professor Manuel Nogueira por este magnífico trabalho, ao Dr. Josué Pires da Infotrust também por a cedência destes dados, e a toda a equipa da APCMC, que como sempre tem feito um trabalho fantástico aqui para apoiar o nosso setor, que precisa deste suporte. Muito obrigado a todos, bons negócios e até breve.